Hoje nós vamos ler em Gálatas, capítulo 6, versículo 15. Quem quiser abrir no Gálatas. Amém? Bom, olha, hoje nós vamos pregar sobre o tema, o carisma de Deus e a crise na igreja da Galácia. Eu fiz uma boa pesquisa também neste livro aqui, essa é a Bíblia, essa Bíblia aqui, a Bíblia de Estudo Integrada. Os irmãos gostam de dar presente para mim, é claro, né? Vocês falam assim, você é abençoado, vou dar um presente para o bispo. Eles são inteligentes. Então, esse aqui, eu estava lá em Uberlândia, num congresso, e eu, na livraria, falei, olha que Bíblia bonita, interessante. O Rômulo Muriel. Como é que é? Rômulo, acho que é Muriel. Lá de Uberlândia, um rapaz, estudante, universitário, é Muriel. Rômulo Muriel, parece. Obrigado por tudo e tal. E ele agradeceu para dar o presente. Bonito, não é? Essa é a Bíblia de Estudo Integrada. Eu nunca tinha visto uma Bíblia dessa. Vocês nem nunca viram. Interessante, apresenta um contexto histórico interessante. Então, pronto, queria só mostrar esse aí. E aqui eu vou ler, então. Já se leva, quer ver? Aqui que Paulo disse. Paulo estava falando sobre a importância, as coisas importantes. E os crentes da Galácia estavam fazendo opções doutrinárias muito judaizantes, da tradição judaica, dos ritos. Então, Paulo disse, de nada vale ser circuncidado, ou não, quer dizer, ou não circuncidado. O que importa é ser uma nova criação. Paz e misericórdia estejam sobre todos os que andam conforme esta regra, e também sobre o Israel de Deus. Oremos. Senhor, graça te damos por esta manhã, pela tua graça, pelo teu povo em toda parte da terra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, irmãos. Como eu li, irmãos viram, Paulo e Barnabé fundaram a igreja da Galácia, por volta do ano 50 e tal, né? Eles fundaram a igreja da Galácia. Barnabé e Paulo. Barnabé começou primeiro que Paulo, depois ele chamou Paulo, e depois um foi para um lado, outro para o outro, porque também era muito sábio junto, bastava um, realmente o mundo era muito grande, para que dois Paulo, né, Barnabé e Paulo ali. Bem, eles fizeram um concílio em Jerusalém, nessa época, por causa das questões teológicas que surgiram lá na Galácia. Então, houve um concílio para deliberar sobre algumas coisas. Você vê que, logo no começo, os problemas doutrinários sérios. Hoje teria que haver um concílio teológico no Brasil para dirimir dúvidas e ajustar as coisas, não é? Então, a influência dos essênios estava lá também na Galácia. Os essênios viveram a experiência praticamente ali do 3º século, que surge aquela frase, est ecclesia nulla salus, que fora da igreja não há salvação. Os essênios não falaram isso, quem falou foi um pai da igreja, chamado pai da igreja, que foi bispo ali por aquela parte ali no 2º século, 3º século. Então, essa frase, ela ressurgia, eventualmente, na história da igreja, de vez em quando surgia esse problema. Fora da igreja não há salvação. Ali com os essênios, quem estivesse fora dos essênios, não estavam salvos. Os essênios tinham umas doutrinas estranhas, era uma seita intermediária do judaísmo. Fariseu, saduceu, etc., e essênio. E os essênios têm até hoje.
essas igrejas essênicas. Tem no Brasil, igreja essênica. Ele tinha muitas coisas que pareciam assim com a doutrina de Jesus. Receber um viajante, por exemplo. Ele recebia um viajante com a sua família ali, a pessoa comia, dormia e tal, depois ia embora. Tinham tudo em comum, hoje é chamado do comunismo essênico. Tinha tudo em comum, nem dinheiro circulava. E também não tinham grandes propriedades, nem grande riqueza, porque estavam desapegados. Abandonava a família e ia para a seita essênica. Não entrava mulher, mas tinha alguns vestígios na história que diz que mulher fazia parte, mas poucas. Então, essa influência essênica estava no judaísmo ritualista, porque era de bom gosto a doutrina essênica dentro do judaísmo, dentro dos rituais judaicos. Era simpático isso. Esse pessoal, então, foram na Galácia, e como teve aquele concílio em que eles achavam que tinha que haver a circuncisão para que pudessem ser salvos. A circuncisão tinha, então, essa expressão. Fora da igreja não há salvação. Isso no século III que foi falado, mas os essênicos viveram essa experiência. Fora do grupo essênico não há salvação. E as pessoas se esforçavam, ficavam às vezes 3 anos para fazer parte da seita. Eles tinham um desejo ardente de entrar naquele clube essênico. Vestidos de brancos, e seguiam aquela doutrina, aquele ensino que também existia entre os pagãos, desprezo às virtudes militares e desprezo total à questão de sexo, casamento, etc. Teve filho, acabou, não tinha mais sexo e vivia ali. Então, geralmente, os essênicos tinham mais de 50 anos. Né? Jovem não era aceito. Não tinha jovens, porque jovens tinham muito interesse em casar, não é? Então, os Gálatas, eles receberam o evangelho de Paulo e Barnabé, mas o evangelho de Paulo era o evangelho que os judeus criticavam, porque Paulo queria facilitar o evangelho para ser bem popular e aceito entre os judeus. De forma que Paulo deu o evangelho de Jesus sem os rituais judaicos. Porque Paulo percebeu que aquilo não ia dar certo, você pôr uma coisa cultural para um povo estrangeiro. Não ia dar certo. Então Paulo, que compreendeu bem a doutrina de Jesus, ele colocou um evangelho da liberdade, freedom, livre, mas com grande responsabilidade. Aí, os Gálatas foram visitados pelos judeus que tinham na alma esse sentimento essênico, essa doutrina escondida, esse zelo, em parte, podia ser até bonito algumas coisas, mas o que eles achavam mais importante era a circuncisão. De forma que quem estava circuncidado estava dentro da igreja, entre aspas. E quem não estava circuncidado estava fora. Significava que quem estava circuncidado estava salvo. Quem não estava, estaria perdido. Então Paulo achou isso um perigo. E ele então escreveu para os Gálatas, especialmente nesses capítulo 6, muita coisa ali está referente a isso. Quando Paulo, então, começa a fazer uma crítica em cima da circuncisão, ele fica um pouco indignado. Então, ele diz aos Gálatas, eu quisera, que é possivelmente a tradução desse verbo, grego, opseiai, é como se
eu quisera que esses judeus que praticam a circuncisão se castrassem. Aqui Paulo usa, né? Não é uma ironia? Eles querem tanta circuncisão, quisera que eles se castrassem, aí ficava com a dor por muito tempo. Por quê? Os judeus gostavam muito da cara de piedoso, né? Então ele se fazia circuncisão, depois ficava assim, com dor na virilha. E aquilo para ele era um sacrifício, era uma honra a Deus, ficar demanda assim, porque fazia circuncisão, né? E ficava sofrendo, sentindo dor. Aí depois que eles passavam por essa circuncisão, eles começavam a se gloriar que sofreram por causa talvez por causa de Moisés. Então eles ficavam assim, todos entristecidos. Por isso que Paulo ironizou. Por que vocês já não ficam castrados, né? Aí acaba o problema. Então, Paulo exortou aos cristãos da Galácia e muitos. Lá era praticamente gentil, talvez tivesse algum prosélito, não é? Algum judeu que tivesse viajado ali para a Galácia. E agora estavam sendo visitados pelos os judeus que gostavam de agradar Moisés. Então ele falava, eles têm que obedecer a lei de Moisés. Ora, se é para obedecer a lei de Moisés, Jesus não precisava vir, bastava arrumar mais uns rabinos para ensinar a lei de Moisés. Para que Jesus vinha? Para ajudar Moisés? Não precisava. Então os Gálatas foram exortados a compreender qual é o carisma perfeito, qual é a coisa mais importante no Evangelho, o que era importante. Paulo tinha em mente a graça de Deus versus o legalismo. Isso que estava na mente de Paulo. E isso aqui tem que estar na mente do cristão. Havia uma discussão logo no começo do primeiro século com Jesus. Moisés ou Cristo? O judeu tinha muita simpatia por Moisés. Tinha uns que diziam até nós somos filhos de Abraão e tal. Os essênios também achavam que tinha um grupo mandado por um certo anjo que era para vir aqui só para prestar serviço e ser jogado no lixo. E outros que foram escolhidos lá com os anjos, o arcanjo, Miguel ou Gabriel, viriam para fazer a vontade de Deus e voltar para o paraíso. E agora tinha outros não, que vinham para cumprir um serviço aqui e ir para o lixo, ir para o inferno, se perder, acabou e pronto. Então era a predestinação, é a antiga predestinação, é do tempo de Jesus, com os essênios, que Jesus não era essênico não. Jesus foi numa festa de casamento, portanto não era essênico. Jesus bebeu vinho lá na festa, não era essênico. Já os essênicos eram bem seguidores de um ritual e tinha algumas atitudes não tão pacíficas quanto eles propagavam, assim como os Quark no tempo de do Voltaire, que eles se diziam tão pacíficos. O Christensen disse, olha, mas tem lá uma briga dos Quark, tinha coisas lá que não eram da paz. Os essênicos tinham coisas lá que não eram da paz. Apesar de que eles se propagavam e se orgulhavam de ser melhores do que os outros. E os judeus, quando chegam lá na Galácia, eles se gloriam na circuncisão. E ensinam os Gálatas a ficarem orgulhosos depois da circuncisão. Todo mundo ficava orgulhoso. Paulo diz, olha, vocês são presunçosos. Vocês se orgulham em vocês mesmos. Se orgulham nessas coisas. E além de eles se orgulharem na circuncisão, tinha um detalhe, Paulo dizia, vocês brigam muito, se mordem muito, e olha lá se vocês não forem mutuamente destruídos. Aí que Paulo, então, fala para os Gálatas, no capítulo 6, do versículo 15. Ele, então, começa a ir direto ao ponto, né, como diz, né?
Paulo, então, dentro desse contexto, que ele olha para a igreja da Galácia, e ele vai, então, ensinar o que era importante. É o que ele tinha em mente, o carisma de Deus é a vida eterna. Carisma vem da graça, caris, carisma, o sufixo MA, ou mu alfa, significa que é um resultado, é o sufixo de resultado nas palavras gregas. MA, ou mu alfa, a mesma coisa, não é? Então ele quer enfatizar isso. Paulo quer mostrar para eles que o que é que importa. Então ele diz, o que é que importa? Duas palavras muito interessantes, palavras gregas, que é, o que importa é ti estin, quer dizer, o que é algo. Paulo diz assim, olha, aos Gálatas, o que é algo e o que não é algo. Ti estin, o que é algo, vai ter uma relação com estin theos, Deus é. Esse verbo de ser, esse verbo da essência. O que é e o que não é, dentro do cristianismo, dentro do evangelho, dentro das doutrinas, vamos assim dizer, né? O que é? Quer dizer, nós temos que viver e lutar pelo que é, e não por tradição. Os judeus lutavam por uma tradição de um ritual, presumindo que a prática daquele ritual salvava, e então por isso se gloriavam naquele fato. E era uma coisa bem material, né? Mas Paulo faz um apelo para a metafísica, ele faz um apelo, aquilo que é transcendente. Não tinha importância que ele seguisse rituais. A própria Santa Ceia tem seu ritual. Mas ele seguia um ritual milenar da circuncisão. Então eles se gloriavam nisso. Nós somos circuncisos. E quando vinham os outros, falou, incircuncisos, quer dizer, filho de outro, né? Não era filho de Deus. Incircuncisos. Então Paulo diz assim, olha, assim pois a circuncisão não é nem a circuncisão, nem a não circuncisão. Não é. Não é nada. Daí ele vai apontar pelo menos 2 ou 3 coisas subentendidas num grupo de ensinamento, que é, o que nós então temos que saber é que a circuncisão e a não circuncisão não é. Quando você diz que alguma coisa não é, você tem que pensar naquilo que é. Se Paulo diz que a circuncisão e a não circuncisão não é, o que é? Deus é. Isso é pré-socrático, de Parmênides, Theos estin. Não é que descobriram hoje que é um resumo daquilo que diz quem é Deus. Deus é. Se você tiver um livro, uma enciclopédia que fala de quem é Deus com 100, 200 páginas, não precisa você ler isso para saber sobre a essência de Deus. Precisa ler, é um absurdo. Ora, o pastor Simar disse que gostaria muito de comprar a enciclopédia da oração. Eu falei, não quero, nem de graça, basta a oração do Pai Nosso. Melhor que uma enciclopédia de oração, você vir orar de quinta-feira. Você lê uma enciclopédia de oração, você vai terminar, é capaz de você nunca mais orar. Então, não, tem coisa que não é desnecessária, não é? Então, Paulo ensina para eles que nem a circuncisão, nem a não circuncisão é, nenhuma das duas, não é o grupo dos dois, não é? Para não dizer são. Circuncisão e não circuncisão
Não é. Essa formulação tem a verbalização de Deus. Theos estim. Eu estava lendo uma reportagem de um cidadão, não sei se é o profeta Bial, dizendo que eu não creio em Deus. Então ele falou, olha, ele já tropeçou, porque ele disse, eu não creio. Então ele crê, ele rejeita, ele tem dúvidas e nega, mas ele sabe que Deus existe. O ateu sabe, que ele diz, eu não creio. Quando ele diz, eu não creio, subentende no fundo que ele sabe que existe. Ele simplesmente nega. Não tem como dizer, Deus não é. Porque você já disse o é. E o que é, em essência. Então, Paulo estava explicando para eles o que é importante. Depois, Paulo, então, faz esse conjunto de duas coisas, pelo menos, para os Gálatas. Primeiro, ele diz, aquilo que tinha importância, dizendo que aquilo que tem poder não é a circuncisão. E essa palavra que Paulo usa é iskei. E ele usa ti-iskei, que tem poder. É importante essa palavra, porque é uma palavra de poder, mas é diferente daquela que está em João, que algumas Bíblias traduzem como poder, mas é autoridade, é exousia. Deu-lhes poder para se tornar filho de Deus. E essa palavra iskei também é diferente de dínamos, que é poder. Iskei é um poder confortador interior que atuou em Jesus Cristo quando ele estava no Getsemane, que veio um anjo e o auxiliou com este poder. É um poder diferente. Então, Paulo diz que a circuncisão não tem o iskei, não tem poder. A circuncisão e nem a não circuncisão. Portanto, quando Paulo diz que não tem poder, ele também subentende que diz aquilo que tem poder. Então, Paulo diz que é importante na fé, na graça de Deus, o iskei, o poder consolador do Espírito Santo no interior da pessoa. A circuncisão não tem poder, nem a não circuncisão. Poder é vigor, fortaleza, força interior. A circuncisão não tem. Prova é que eles não viviam o Evangelho de Deus. Eles se mordiam uns aos outros. Disse Paulo que tinham inveja um dos outros. Tinham inveja um dos outros, brigavam, por causa, talvez até mesmo porque tinha a circuncisão como a razão de viver, a razão de ser cristão. Estava errado os fundamentos, estava errada a essência. A essência que Paulo estava ensinando, na verdade, ela era metafísica, não era física. A circuncisão é física. Já a graça de Deus, não. O carisma de Deus, que Paulo estava enfatizando para eles, que Jesus é o carisma de Deus. E não a circuncisão, ou a não circuncisão. Pois Paulo põe mais um adendo naquilo que é. Porque ele diz, a fé que opera pelo amor. Isso é. Então, a fé que opera pelo amor e a força consoladora do Espírito Santo. Paulo estava lembrando aos Gálatas aquilo que é essencial. Aquilo que é essencial. Quer dizer, era a graça que estava incorporada em Cristo, o carisma.
Jesus é objetivamente o carisma de Deus, de forma concreta. Graça pode ser uma mera palavra, caris. Carisma é uma palavra que aponta para o resultado. Paulo não estava dizendo apenas de uma graça que não surtiu nenhum efeito. Ele estava falando do carisma de Deus. Em Romanos, acho que 6, 23, diz, taxativamente. Então, duas coisas que formam esse conjunto daquilo que é. Algo que é. Então, Paulo falava, ti estim, algo que é ti, significa algo. Duas letras. Ti, algo. Estim, que é. Algo que é. Gálatas, o que é ti estim? O que é realmente? Qual é a essência do evangelho que vocês querem viver? Então, Paulo disse assim, se vocês insistirem na circuncisão, vocês caíram da graça. E estão zombando da cruz de Cristo. Não era o sofrimento das pernas cruzadas por causa da circuncisão, entendeu? Era o sofrimento que eles tinham que valorizar na cruz de Cristo. Jesus já sofreu, não precisava de circuncisão. Ninguém sofreu por causa de circuncisão. Aí Paulo, então, diz, olha, é a força, porque a circuncisão e a não circuncisão não tem força consoladora, não tem poder, mas o que tem poder é a fé que opera pelo amor. E agora você vê uma coisa, quando Paulo fala aos Gálatas, às vezes as pessoas dizem assim, essas questão de obra de Pelágio, que ensinava que tinha que fazer obra para ser salvo. Que Pelágio que nada? Foi Jesus que falou. Pelágio repetiu, e eles nem entenderam, talvez, o que o pobre do Pelágio queria dizer, e ficou o Pelágio como um sinônimo de um que quer salvação pelas obras, não sei o quê. Não sei se ele era tão assim. Diz que ele era muito piedoso. E na Galácia, eles valorizaram que a fé sem obras é morta. John Wesley entendeu isso muito bem. Então, como está escrito aos Gálatas é o seguinte, mas a fé que através do amor trabalha. Essa palavra trabalha é obras. Obra em todos os sentidos. Por isso que Paulo, explicando o que significava essa palavra obras, que era ergon, trabalho, etc. Então, energoumeno, que trabalha. Ele diz só, qual é o trabalho? O Gálatas, o trabalho é o seguinte, carregar os fardos um do outro, parar de você de fazer essa briga toda, de se morder tudo por ciúme, querer matar um outro. Onde é que está a espiritualidade? Paulo disse, a fé que opera com um trabalho, e um trabalho feito em amor. Olha, carregar o fardo um do outro é um belo num trabalho, não é? Fora outras coisas que se pode fazer, como pregou agora mesmo o nosso evangelista, a igreja teria que ter faculdade, como nos Estados Unidos. Essas faculdades que tem aqui de fundamentos protestantes, presbiteriano e metodista, você acha que é dinheiro brasileiro? Não é não, é tudo americano. Eu não sei qual faculdade protestante que os brasileiros construíram, acho que nenhuma, que eu conheça não. Todas elas nasceram do dinheiro americano, de crente americano, que tem uma visão melhor, ainda que recentemente erraram lá na eleição. Mas tudo bem. Então, quando Paulo explica isso para eles, nós vamos então para a segunda parte, segundo ponto, é que Paulo exortou no seguinte: aqueles que seguirem esta regra, agora Paulo está transformando esses dois pontos principais
tinha algo que é, em uma regra. Ele fala que é uma regra, uma norma. Todos que seguirem esta regra. Que regra que era? Era a regra da fé que opera, trabalha. Não era a fé contemplativa dos anjos, arrebatada ao terceiro céu, e tal, e etc. Não. Era uma fé com o pé no chão, em que a pessoa via necessidade um do outro, sentimento, etc, 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 tudo aquilo que se relacionasse ao próximo. Isso era a regra. Não tinha como Paulo fazer uma regra do arrebatamento ao terceiro céu. Ao chegar no terceiro céu, você faça isso ou aquilo. Até porque ele disse que nem podia falar daquilo que ele viu no terceiro céu, ou sétimo céu. Portanto, era a regra objetiva daquilo que tinha que acontecer aqui e agora, na igreja da Galácia. Ele disse, olha, isso é uma regra. Fala daqueles que seguem esta regra. O que era uma regra? Era um canon. Por isso que diz que é canônico, que não é canônico, que tinha uma medida. Não é? Os livros canônicos tinham uma determinada medida. Então, Paulo diz que todos que seguem este canon. Qual era o canon? Pelo menos esses dois paradigmas que Paulo apontou. Falou, olha os irmãos da Galácia. Larga a mão desse negócio de circuncisão. Quer dizer, a pessoa confiar naquilo que não tem valor, que peça essa confiança, que exija essa confiança. Circuncisão não tinha. Prova é que eles não viviam o Evangelho. Então Paulo exortou, deixa disso. E se alguém quiser seguir isso, tem que seguir toda a lei de Moisés. Aí não tinha ninguém para seguir. De forma que eles estavam mentindo com aquilo lá. Então Paulo diz, a regra é essa. É a regra que traz paz. De fato, se a pessoa que quiser ter paz, ele tem que seguir essa fé que opera pelo amor, e aquilo que pode, não do poder de dínamo, mas aquilo que tem competência, poder de consolar o isquei, aquele poder consolador interior que Jesus recebeu na oração do Getsemane, quando ele estava orando, e um anjo veio e o auxiliou. É o verbo isquei, de poder, de consolação. Não é dínamo, não é exousia, não são esses verbos. Então Paulo deixou essa regra, todo que segue esse canon. Então a regra tem é um caminho com duas proteções, né, que tem nas corridas de automóvel, aqueles gridil, como é que chama aquilo do lado das estradas? Como? Então, vocês também não estão lembrando não, né? Guarda-rio, mais ou menos, é de inglês. Então, o professor de inglês sabe, ó. Mas nem todo mundo é professor de inglês, né? Então tem o guarda-rio, 1, fé que opera pelas obras. Guarda-rio, 2, poder consolador. E aí você vai caminhando. O verbo é, literalmente, caminhar em linha, como se fosse numa batalha. Caminhar numa cadência, guardar os passos. É isso que Paulo disse a Timóteo, guarda isso como um tesouro para o futuro. A única coisa que você pode guardar é esse poder consolador, e Paulo então está falando também do Espírito Santo, não é? Que é o único que pode consolar. E da fé que opera pelo amor. Ora, é muito fácil aceitar a circuncisão. Você sabe por quê? Porque era uma coisa material. É fácil, mas era muito difícil. Exigia uma atitude mais séria, espiritual, aceitar a fé que opera pelo amor, porque tem aquela fé que às vezes não quer operar pelo amor. A cruzada era um tipo de fé que não operava pelo amor. Operava com a espada, arrancando a cabeça dos outros, fora. Atravessando as pessoas com espada. E a fé, tinham fé.
acreditavam em massacre em nome de Deus, acreditavam, eles, quer dizer, tinham fé, acreditavam, estavam fazendo não sei o quê, pondo pessoas na fogueira, como aconteceu em Genebra mesmo. Isso não é fé que opera pelo amor, não é mesmo. Então, John Wesley, sim, tinha uma fé que operava pelo amor. Nunca desejou a morte de ninguém, nunca quis pôr ninguém na fogueira. Eu admiro uma pessoa assim. Uma vez perguntaram para mim, ali na livraria do Cássio, então você lingraria, amarraria os cardaços do sapato dos reformadores? Ou de John Wesley? Foi de John Wesley. Eu amarrava o cadastro do sapato dele, passava graxa e passava pano e escova. Do reformador que mandou queimar, não fazia isso. Se fosse para escolher, não é, pai? Quem tira o chapéu, né, que diz, né? Eu tirava para o John Wesley. Ele tinha um comportamento condizente com o Evangelho de Jesus. E não com costumes ou coisas de Moisés, de apedrejar e não sei o quê, aquelas histórias terríveis. Jesus aboliu isso. Com uma palavra simples. Atire a primeira pedra quem estiver sem pecado. Acabou. Eu precisava ele dizer mais. Não, eu já disse tudo ali. Ele já reformou a igreja, antes da igreja nascer. Não precisa esses teólogos querendo dar uma de esperto que vai reformar a segunda reforma, reformar a igreja ou a fé. Eles têm que reformar, sabe o quê? Os ensinos deles, tem que voltar para a faculdade e estudar direito. Aí não tem que reformar lá, Jesus já fez. Já reformou a igreja antes que a igreja surgisse. Então, Paulo diz assim, olha, caminhar como em fileira, como um exército. Passos candentes, guardando os passos. Para Timóteo, guarda o tesouro. Qual era o tesouro? Era esse? Então, a conclusão que nós podemos tirar desse ensino de Paulo, a igreja que ele fundou, ele e Barnabé, fundaram essa igreja. Depois, apareceu lá os judeus circuncidados, né? Dizendo, nós somos circuncidados, nós estamos dentro, vocês estão fora. Nós, circuncidados, estamos dentro, vocês estão fora. Paulo falou, não, isso não é permitido. Quem se deixar circuncidar tem que seguir toda a lei. Como diz a Escritura, que ninguém seguiu a lei, maldito aquele que não permanecer em um versículo da lei, uma palavra da lei, um código da lei, uma lei específica determinada, ele é maldito por todas. Então não tinha como, tinha que receber a graça de Jesus. Alguns Gálatas não eram legalistas mesmo, eram pessoas que seguiam a tradição sem o legalismo. E outros eram legalistas. Esse da circuncisão era bem legalista, estava bem lá destacado. Porque e Paulo diz que eles perturbavam. Então, isso, Paulo disse, é outro evangelho, não tem nada a ver com o evangelho. O evangelho é boas novas. Então, a pessoa tem que receber a graça de Deus. O carisma de Deus é Jesus Cristo. O carisma de Deus é a vida eterna, e esta vida está em seu Filho. É muito, na verdade, Paulo está falando de uma transcendência, e não de uma coisa material, física, como a circuncisão e outras coisinhas que os judeus gostavam muito, não é? E os circuncisos, os legalistas, se alguém errava na igreja da Galácia, ia pagar caro. Eles perturbavam, excluíam, punham para fora, esculhambavam com a vida da pessoa. Paulo disse, não é assim. Se algum irmão, disse eles ao Gálatas, se algum irmão tiver falta, você, com muita delicadeza,
trate do irmão. Não é diferente? Ou não? O evangelho é isso. Se algum irmão estiver em falta, você trate com delicadeza. E não como eles faziam. Porque eles viviam, cada um com um cabo de vassoura na mão, batendo um na cabeça do outro. Como é que pode uma igreja viver assim? Paulo disse, vocês são carnais. Vocês não seguem a Cristo. Vocês têm que voltar a admitir a essência do evangelho. Aquilo que é, tiestim, aquilo que é. O que é. Tem coisa que não é. Olha, quando é que ele fala que este ecclesia nulla salus, as pessoas pensam que se trata de um templo onde as pessoas vêm louvar a Deus. Não era. Podia também ser considerado, mas não é com as pessoas que vinham ao templo. Eu acho que vocês, nenhum de vocês são assim, porque vocês estão aqui, ninguém está aqui achando que será salvo porque está aqui. É uma ilusão muito grande e seria uma coisa assim, simplória demais, achar que é salvo quem vem no templo, no sentido que se prega hoje na internet, que vinha à igreja. Ninguém vai à igreja. Quem fala isso nem sabe o que é a igreja, porque a pessoa diz, não adianta você ir no templo orar, pensando que vai ser salvo. Mas ninguém vem no templo pensando que vai ser salvo. Isso é um argumento nulo, fraco, pobre, porque ninguém vai à igreja, que você é a igreja. E as pessoas que vêm no templo merecem todo respeito, porque estão fazendo aquilo que a maioria não faz. Quantas pessoas você acha que em Ribeirão Preto, 600 e tantos mil habitantes, está na igreja agora, contando a católica? Quantos você acha que está? 1%? Exagerando? Quanto é 1% de 600 mil pessoas? Quem é matemático bom? É 6 mil? Tem 6 mil pessoas agora num culto? Quer dizer, você vai dizer que 99% que não vem no templo, essas é possível que sejam santas, porque não vão no templo para ser salvo. Não é? Mas esse 1% que vai, eles pensam que vão para o céu porque foram no templo. Olha só, são pessoas cristãs, às vezes estudiosas, querem achar um motivo para fazer uma teologia fraca igual essa. Quem vem no templo, ninguém vem no templo. Eu vou no templo porque eu vou ser salvo. Porque é uma assembleia para louvar a Deus, é isso. Ninguém vem para ser salvo, porque está salvo. Então, Paulo fez uma exortação muito interessante para a igreja da Galácia, mostrando aquilo que é. Tiestim. É muito interessante, não é? Olha, o que importa, então ele diz, concluindo o raciocínio dele, o que é tiestim, que é algo, ele diz, é a nova criação. Era isso que os gálatas tinham que experimentar, o novo nascimento. Era a nova criação, isso é o que era importante. Que era exatamente a questão do novo, não é? Novidade. O que importa é a nova criação. O que importa é o kitse, a nova criação. Isso é o que importa. Quando ele disse isso, ele lembrou os Gálatas que o que importava para os Gálatas é a nova criação nascer de novo. Porque a circuncisão não era novo nascimento. Que se a circuncisão fosse o novo nascimento, Jesus não viria ensinando o novo nascimento, porque já estava lá, ele não ia repetir isso. Ele trouxe uma novidade, e se importa vos nascer de novo, que era a nova criação. Algo novo. Isso era importante. O que importa é a nova criação.
Isso é o que importa, que Paulo, então, enfatizou para ele. E nova criação é coisa que vem do cânone, né? Do cânon. Cânon é novo. Cânon kitsis. Falou para o Gálatas, não do novo nascimento, do nascimento que também, lá pela essa região, tinha um novo nascimento como nascido do alto. Anotem, de cima, das estrelas, algumas traduções mais antigas. Então, Paulo diz, olha, é o kaine, o novo kitsis, criação nova. Criação nova implica em novo nascimento. Então, Paulo diz, isso importa. Importa isso, importa o poder consolador, importa a fé que opera pelo amor. São as três coisas. Diria que essas três coisas é o Evangelho. Essas três coisas é a essência do Evangelho. São essas três coisas. Nova criação, que implicava também nova criatura, que implica em novo nascimento. Whisky, aquilo que não pode fazer a circuncisão e a não circuncisão, o novo nascimento pode. Esse kitsis, a consolação, e essa fé operante. Não era uma fé contemplativa dos anjos, mas uma fé, um pé no chão, uma fé de ação. Ação. É importante ter, então, uma fé sim, não é? E quem não tiver, e quem quiser confiar da graça decaiu. A graça é realmente uma coisa assim, irmãos, olha, é difícil, mas quando você pensa que o carisma de Deus é a vida eterna, mas quando você pensa, cálice, graça, tá, o que é? Favor imerecido, tá, o que mais? O que é a graça? Presente de Deus, você vai crescendo na graça, não é? É o presente de Deus, cálice. E que mais é a graça? A graça é Jesus que disse que é o carisma de Deus, Ele próprio é a graça, favor. Quem recebe a graça? Nós. Onde é que ela está? O que é a graça? É uma coisa assim, por exemplo, a fé, certeza das coisas que se espera, convicção de fato que não se vê, e você não vê nem a fé, nem os fatos, tudo está na mente. A graça é uma coisa assim, quer dizer, quando Paulo diz sobre a graça, é a graça que opera no amor, é como se tivesse vindo uma coisa da outra. A fé vem da graça, a graça vem da fé, tudo no amor. É uma mistura que Deus fez. Deus fez isso seria uma mistura divina. Graça, o amor. Então, a graça estava incorporada em Cristo. Daí o carisma. Então, nós temos que ter esse pensamento. Paulo estava dizendo para os Gálatas exatamente essas coisas. Não era a palavra jogada ao vento. Ele estava apelando para uma experiência transcendental com os Gálatas, na mente dos Gálatas. Eles tinham que pensar. Porque fé começa com você pensar. Ainda que diz que até louco segue Jesus, mas a maioria não é louco, a maioria pensa, 99,99%, se tem um ou outro louco que segue a Cristo, é o dom de Deus também, o que você tem a ver com isso? Mas aquele que está de boa consciência, ele tem que pensar direito, como ensinam os filósofos, pensar direito. Como é que os Gálatas aprenderam a pensar direito, a não ficar acreditando, e nem viver com esse pavor, não é? Crentes apavorados. Para que ser crente apavorado? Por que não ter essa graça? Porque a graça é como pular de paraquedas com os olhos fechados. Põe aqui, pula do avião, e vai abrir. Aí você pensa, e se não abrir? Mas você disse que vai abrir. Ninguém pula de paraquedas dizendo, não vai abrir. Vai abrir, não é? É você descansar em Deus, a graça de Deus. Aí você pensa assim, mas aí não fica muito fácil, chamada graça barata?
Mas quem te disse que é barata? Quem pagou foi Jesus, não a circuncisão. Quando os crentes querem que a graça tenha peso, eles fazem a circuncisão e torcem os pés por causa da dor. Então Paulo disse, antes que vocês ficassem então sem nada. Não é? Castrado. Porque aí sofre bastante e vai para o céu, pode ter certeza. Olha o que Paulo disse para os Gálatas que estavam praticando a circuncisão, não é? Então a graça tem um preço que foi pago. O problema é que o preço da graça já foi pago. A gente fala tanto, os crentes pregam tanto isso, que foi pago o preço, mas depois parece que não acredita que foi pago o preço. Acha que tem mais uma coisinha para pagar. Jesus pagou, mas ficou um pedacinho. Esse pedacinho eu vou pagar com a circuncisão. Não tem nada não. Você tem que viver pela graça, seja lá qual for o risco, mas é a graça. E Paulo disse, se você, por acaso, tiver um problema, você confessa para o padre, para o pastor, ora a Deus, um irmão, e ora e tem que confiar. A graça de Deus. É mesmo assim. É uma novidade, porque as outras coisas não são novas, não. A circuncisão, essas coisas que tinha no Antigo Testamento, ajoelhar em grão de milho não é novidade, coisa antiga. C.S. Lewis disse no livro dele, estudando as antiguidades, que os pagãos também tinham seus sacrifícios, supostamente dados a uma divindade. Eles se abstinham de sexo, de virtude de guerra e tal. Os essênios também. Quem que é mais santo? Um com Deus, outro para o outro, não é? Mas qual deles, qual Deus deles, qual dessas divindades supostamente do panteão, do Olimpo, qual delas promulgou a graça? Nenhuma, nunca teve uma ideia de Deus, porque Deus outro não tem, quando Davi diz assim que outro Deus não há, mas nem precisa falar, porque não tem. Então, o Deus maior do que os outros deuses, não tem outro. Só, Davi estava vendo aquele que o povo pensava e entrou na mente dele. Então ele passou, tu és o Deus maior do que todos os deuses. Mas quais, Davi? Não tinha outro. Só tem Yahvé. Então Deus não tem como comparar. Deus maior do que... Não tem como comparar. Isso é da verbalização fraca do homem, que diz, o Deus maior do que todos os deuses. Quais deuses? Tupã? Tupã que era suprema excelência, é o mesmo Yahvé. Então não tem. Então qual desses deuses que falava da graça? Nenhum. Só Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que enviou Jesus, que é o símbolo material, porque o homem precisava entender, vendo Jesus, fez humano, é o carisma que se faz humano. Essa é a teologia que Paulo estava dizendo para os Gálatas, que foram envenenados com a questão da circuncisão, e que muitas pessoas hoje tentam envenenar o evangelho com regressão espiritual. Quer dizer, tem a graça, mas precisa tem a graça, mas precisa dar, tem a graça, mas tem que dar o dízimo, senão o dízimo você não vai para o céu, tem a graça, mas não tem nada a ver. A graça não tem compromisso com essas coisas. Agora, evidentemente que a fé opera por obra, não existe fé sem obras. Você não pode viver com a fé sem obras. A gente passa na rua, às vezes a gente olha e você se compadece de alguém. Tem um rapaz ali que vive se arrastando de bebedeira perto de casa. Mas então, essa semana, eu saí com a Lana lá para ver, dar uma volta na cidade. E passei, quando eu fui, ele disse, vamos conversar. Eu olhei, uma vez ele xingou xingou tudo. Pessoa assim eu não converso, não. Pode ser o que for. Só se estiver morrendo, pedir extrema-unção, eu dou. Aí na volta eu fiquei, sabe que você fica com aquela consciência, miserável, né? Pessoa bêbada, aí me chamou e eu não atendi, né? Eu voltei, ele falou, falei, tá bom, não, o que o senhor quer?
Ele pegou um copo de... Vai lá e traz uma cachaça para mim. Eu pensei que ele fosse pedir alguma coisa. Falei, não, eu não vou fazer isso não. Você já está bêbado. Não, que estou bêbado. Falei, não, isso eu não vou fazer não. Não vou fazer não. Você tem que parar de beber. É isso que você tem que fazer. Mas às vezes a gente quer consertar o mundo, não é? Você passa assim, você sempre se compadece de alguém. Dá uma vontade de resolver o problema, não dá? Por exemplo, quem tem fome, a gente dá de comer. Quem tem sede, a gente dá de beber. Quem estiver nu, a gente dá roupa para se vestir. Não tem vontade? Porque isso é o Espírito Santo que dá para você. Todo crente que ama a Deus, pensa isso. Quer fazer isso. Às vezes nem sabe como fazer. Às vezes vem fatura, contribua com o Médicos Sem Fronteira. Eu sempre termino fazendo, eu não sei como fazer. E eu acho que aquilo é verdadeiro, então você faz. Você olha uma coisa, dá uma vontade de você fazer. Eu já pensei em pelo menos uns R$100 de moeda, para quando chegar no sinaleiro, a gente já ter pronto. Você já percebeu, quando chega lá no sinaleiro, que alguém pede, você vai pegar na carteira, vai pegar, cai da mão, às vezes abre o sinal, você não consegue fazer nada. Tem que estar preparado para fazer. Eu já tirei uma vez comprar um pano de chão, aí eu ponho um folheto, ponho umas coisas dentro, ponho o dinheiro para comprar. Quando eu dei a volta no quarteirão, a pessoa sumiu. Há um dia, ainda tem um lá separado no meu carro. Um dia eu vi um passar, um moço, quando ele viu, eu corri, agora vai dar tempo. Eu peguei o envelope, que tinha lá um evangelho, tinha umas coisas, tinha já o dinheiro separado, falei, me dá aí. Ele deu, falou, tá aí tudo, deu dinheiro, e dei mais o evangelismo para ele, porque você quer fazer alguma coisa, você quer consertar o mundo, não é? Porque a gente tem isso, porque Jesus falou. Mas a gente não consegue fazer tudo. O Bispo Henrique sai dando marmita de madrugada, então quem puder sempre ajudar, eu sei que tem uns irmãos que ajudam, Lucílio, Luiz lá em Uberlândia, lá em Londrina, tiram foto, dá almoço para as pessoas na rua. É uma bênção. Vamos ficar de pé. Curva a cabeça, porque para poder você ficar mais concentrado. Então, e eu vou ler. Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Criador de todas as coisas, nós confessamos o pecado que temos cometido contra Ti e nosso próximo, por pensamento, palavras e obras, pelo mal que temos feito e pelo bem que deixamos de praticar. Nós, ó Deus, nos arrependemos de todo o coração, lamentamos nossas culpas, tem misericórdia de nós, ó Pai, e por amor de Teu bendito Filho, perdoa o nosso passado, permitindo que Te sirvamos com nova vida, para a honra e para a glória do Teu nome. Mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Porque eu recebi do Senhor o que também vos entreguei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, tendo dado graças, o partiu. Também pegou o vinho e tudo isso foi dado por nós. E Jesus disse, fazer isto em memória de mim. Esse cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazer isto todas as vezes que o beberdes em memória de mim. Amém. Pai, abençoamos o pão, abençoamos o vinho, em nome de Jesus. Amém. O pão que simboliza o corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Comamos dele e sejamos agradecidos. Eu venho o símbolo do sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, derramado na cruz do Calvário para a remissão do nosso pecado. Bebamos e sejamos agradecidos. Agora, vamos dar graças a Deus. Eucaristia significa ações de graça, é o verbo eucaristó. É como se fosse obrigado em grego.
Nós então damos graças pela Eucaristia, por esse momento, ó Deus, de comunhão, de fortalecimento, de bênção, em nome de Jesus. Amém. Agora você sente que eu vou apenas dar Agora, senta aí direitinho, amém? Do que nós participamos, né? Então, já lá no começo da igreja, ali com Ambrósio, por exemplo, Ambrósio dizia do batismo como a primeira tenda, e a Eucaristia a segunda tenda. Na Eucaristia estava o maná, a vara de Arão que floresceu, e o altar dos perfumes. Era a importância que tinha a Eucaristia com Ambrósio, que pregou para Santo Agostinho, que se tornou ele também pai da igreja. Maná, figura das Escrituras. Melquisedeque ofereceu pão e vinho. Melquisedeque é a figura do sacerdócio de Cristo, por não se prender a um sacerdócio hereditário. O vinho é o símbolo do sangue. A água que saiu da rocha, que é Cristo. Pão, o corpo. Ambrósio, ali em Roma, ele pregava, e Santo Agostinho ficou curioso, porque ele é um grande pregador, foi lá ouvir para aprender retórica e oratória. Santo Agostinho se converteu com a pregação de Ambrósio, se tornou aquilo que ele foi, e que ele é entre nós, na igreja. Santo Agostinho trouxe uma grande colaboração teológica para a igreja, todas as igrejas, né? Então Ambrósio tinha esse significado na sua mente sobre a Eucaristia. Por isso que é uma coisa importante, é um momento importante. Batismo também é uma coisa muito importante. São os sacramentos da igreja. Nós acabamos de participar da Eucaristia, e Ambrósio pensava isso. E antes do concílio de Nicéia, por ali, né? Não, até depois do concílio, 397. O concílio foi 325. Concílio de Nicéia de Constantinopla, que se tornou cidade de Constantino, né? Constantinópolis é cidade de Constantino. Então nós participamos da Eucaristia, uma coisa medieval, lá do tempo dos primeiros séculos, primeiro e segundo século. E essas são uma tradição, mas é uma santa tradição, não é? Não tem nada a ver com a tradição que prejudicava a fé na Galácia. Fiquemos de pé então. Vamos cantar o hino da graça. A graça de Deus revelada em Cristo Jesus, meu Senhor, ao mundo perdido é dada por Deus infinito favor. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus é mais doce do que bens terrestres daqui. Em gozo meu choro tornou-se, correndo sua graça pra mim. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Mais alta que
que nuvens celestes, mais funda que profundo mar. A fonte da vida fizeste, na qual nos podemos fartar. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. A graça de Deus hoje prova. Tu vives na perdição, pois Ele te salva, renova, também limpa teu coração. Graça, graça, a mim basta a graça de Deus Jesus. Graça, graça, a graça eu achei em Jesus. Olha, essa semana você deixa na mente. Hoje eu amanheci lembrando de um hino antigo. Agora é bom aguardar, porque você fica cantando ele um bom tempo, né? Amém? Amém. Levante a mão. E a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, e a doce comunhão do Espírito Santo, e de Deus Pai, esteja convosco, e com todo o povo de Deus na face da terra, hoje e sempre. Amém.